A SP Invisível foi fundada em 2014, quando, dentro da Igreja Batista da Água Branca, o pastor propôs que a gente fotografasse tudo que era invisível na cidade de São Paulo. E esse pastor, ele juntou vários jovens. Esses jovens saíram pela cidade, cada um com seu celular, e a gente fotografou algumas coisas. Então foram diversas fotos de pessoas caminhando sozinhas na rua, fotos de uma pessoa atravessando a faixa de pedestre, uma senhora idosa caminhando. E a gente então, depois olhando essas fotos, percebeu que tinham muitas fotos de pessoas em situação de rua. E foi aí que eu, junto com o Vinícius Lima, cofundador desse projeto, a gente decidiu olhar mais para essa realidade. Porque elas ali estavam muito presentes como invisíveis. Então a gente decide fotografar essas pessoas e perguntar a história delas. Porque o que chamou a nossa atenção é que elas eram as mais invisíveis porque a gente não via o olho delas, porque todas as fotos dessas pessoas elas estavam encolhidas, deitadas no chão, sem a gente ter nenhum contato visual e sem ter a menor ideia de quem eram aquelas pessoas que estavam em situação de rua. Então surge essa nossa curiosidade em saber quem são essas pessoas, e a gente descobre que essa curiosidade é uma curiosidade de muitos. A SP Invisível tem causado muito impacto social. Eu acredito que os 3 principais frentes de impacto que a gente tem realizado são com a sociedade, de conseguir contar para a sociedade que essas pessoas existem, elas têm uma história, elas têm um porquê estar ali. Então dizer que a pessoa em situação de rua, ela não está ali por qualquer motivo, ela tem um motivo para estar ali. Então a gente humanizar a população em situação de rua e dar um novo olhar para essa causa é um dos impactos sociais que a gente causa. O Inverno Invisível é uma ação que acontece desde 2015, quando o primeiro inverno chegou e a gente falou o que a gente pode fazer pela população em situação de rua. Desde lá a gente vai construindo um kit, né, uma série de itens que possa contribuir para que a população em situação de rua se sinta acolhida no inverno. Então, dentro desse kit, a gente tem um moletom que aquece a população e eles podem se proteger nesse inverno, uma escova de dente, uma pasta de dente, um preservativo, lenço umedecido. São uma série de itens que variam dentro desses kits. Só até agora a gente já entregou 52 mil itens nas ruas nesse ano, nesse inverno, nesses kits que a gente já produziu. Então provavelmente até o final do inverno a gente vai entregar cerca de 100 mil itens na rua. Assim. Uma das nossas grandes preocupações no inverno não é só o número de itens que a gente vai distribuir, mas também os territórios que a gente vai alcançar. A gente não quer estar só ali presente no centro, onde a gente vê que tem diversas instituições ajudando, mas a gente quer ter uma capilaridade e atender as populações em situação de rua que estão em outros lugares também que muitas vezes não são assistidas. Então essa é uma das nossas preocupações. Uma outra preocupação que a gente também tem no inverno é de levar tudo com muita qualidade. E é por isso que os moletons são novos, que a gente distribui na rua, são moletons que a gente manda fazer. E a gente pensa, junto com algum artista, qual poderia ser esse design desse moletom para que a população em situação de rua também se sinta querida, se sinta usando algo que eles gostariam de usar. E até estando na rua, a gente já escuta as pessoas em situação de rua falar: poxa, esse é o moletom da moda das ruas, eu quero estar na moda, eu quero esse moletom. Então a gente desperta muito mais do que uma necessidade, atende muito mais que uma necessidade básica, mas a gente desperta uma sensibilidade na população de querer estar sendo acolhida de uma forma amorosa. O inverno é uma das nossas ações que tem uma relevância muito grande, porque o nosso objetivo é evitar que pessoas morram de frio no inverno. Então o tema da campanha desse ano é: o frio mais intenso é o da indiferença. Porque quando a gente está indiferente à população em situação de rua, quando a gente está indiferente ao frio, a gente não cuida deles. Então a gente tem algo que a gente precisa cuidar mais do que esse inverno, que é a nossa indiferença em relação a essa causa. A gente está falando de um problema complexo, de uma cidade muito grande como São Paulo e de uma população de rua que cresce a cada dia. Trazer a sociedade civil na forma de voluntário para engajamento nessa causa é fundamental.
A gente entrega no inverno, a gente faz 2 tipos de ação na semana. Uma ação de rota fixa, que é essa ação que aconteceu hoje. Então a gente para, se instala e faz uma entrega. O volume é decidido de acordo com o número de pessoas que se encontram no território. Então hoje a gente fez entrega de 300 kits, sendo 280 kits masculinos e 20 kits femininos. A gente distribui as 300 senhas e vai distribuindo de acordo com a entrega das senhas. A rota de busca ativa, a gente mapeia 4 pontos da cidade de São Paulo, onde não chega tanta assistência social e faz a entrega desses kits de acordo com o volume de pessoas que está no território. A exposição Eu Sabia Que Você Existia, ela foi uma parceria entre a SP Invisível, Felipe Morosini e a Projetemos. Então a gente pegou um prédio que já tinha uma frase do Felipe escrito Eu Sabia Que Você Existia e projetou nesse prédio várias imagens de pessoas em situação de rua que vivem ali debaixo do minhocão. Então foi uma exposição que durou 4 dias, onde a gente foi projetando essas histórias e dando visibilidade para elas para quem caminhava no minhocão ali na parte da noite. Quando o Coldplay estava vindo para o Brasil, eles convidaram algumas pessoas para conhecerem o Crismate. E eu tive a oportunidade de conhecer ele. E eu contando um pouco para ele do que era a SP Invisível, do nosso trabalho, tudo que a gente tem feito na cidade de São Paulo, ele se encantou com o projeto e decidiu ir comigo para a rua, para ver essa população em situação de rua aqui no Brasil. Então a gente ganhou alguns ingressos do Crismate e levou algumas pessoas em situação de rua para assistir o show. Para dizer que a população em situação de rua, ela pode entrar num show, ela pode entrar num shopping, é só a gente dar uma oportunidade. O Talentos Invisível é uma metodologia que a gente vem construindo nos últimos anos para reinserir a população em situação de rua na sociedade. Elas são acompanhadas por 2 psicólogas e uma assistente social. Nesse curso, elas têm a oportunidade de perceber quais são os talentos delas, quais são as capacidades delas e reconhecer isso dentro delas para que elas possam ser empoderadas e encorajadas a estarem no mercado de trabalho. Depois que isso aconteceu, a gente entende quais são dessas pessoas que estão prontas para entrarem no mercado de trabalho. E essas pessoas, a gente então entra em parceria com algumas empresas que estão com a gente. E a gente passa para o nosso 3º momento, que é onde a gente faz um trabalho de RH compartilhado. Então, junto com a SP Invisível, essa empresa acompanha essa pessoa em situação de rua para que ela tenha um bom desenvolvimento dentro do mercado de trabalho, ela possa se desenvolver e realmente ser emancipada. E realmente ali ter autonomia sobre o dinheiro que ela tem e sobre a vida dela. Então esse é o objetivo desse curso. E a gente tem visto muitas pessoas saírem da rua com o que a gente tem feito. Esse trabalho só existe e tem a consistência que tem porque as pessoas se engajaram, as pessoas compreenderam a importância de olhar para o outro, de estar com o outro que é semelhante a nós, que está numa situação de vulnerabilidade. A SP Invisível é uma oportunidade de você fazer parte de um movimento muito maior que pode causar impacto e transformar a realidade da população em situação de rua. Não perca essa oportunidade de ser nosso voluntário, de ser um doador, de ser um participante do que a gente faz para que a população em situação de rua tenha um novo futuro. Acesse o nosso site spinvisível.org ou as nossas redes sociais para estar mais próximo da gente e fazer a diferença no mundo.